Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como responder as principais perguntas de emprego se você é um jovem profissional. Eu tenho recebido vários comentários aqui no canal, nos vídeos, principalmente naqueles vídeos como responder de jovens profissionais que questionam, bom, eu não tenho experiência ainda, como é que eu respondo a essa pergunta, tá? Então, esse vídeo é um vídeo geral, vamos dizer assim, eu vou dar uma dica geral e vou usar alguns exemplos para que fique mais fácil de entender o que eu estou colocando, tá? Bom, mas a regra geral é o seguinte, sempre que você precisar falar de alguma experiência, que você precisar ilustrar com alguma experiência, considerando que você ainda não tem essa experiência, você deve priorizar, você deve utilizar experiências que você teve na escola, na faculdade, enfim, em outros ambientes que não o ambiente de trabalho, mas que representem aquela situação, aquela qualidade, aquela competência, tá? Então, se você ainda não tem experiências ou se você tem poucas experiências para ilustrar, enfim, pontos diversos das perguntas que vão ser feitas, utilize-se de outras situações que não profissionais, mas preferencialmente acadêmicas, mas podem até ser situações pessoais, mas que representem aquela situação. Então, por exemplo, a pergunta fale-me sobre você. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre como responder essa pergunta. E lá eu menciono que o ideal é que você não traga questões pessoais, porque afinal de contas, gente, o seu seriado favorito, o que você fez nas suas últimas férias, se você tem filhos, se você não tem, etc. Esse tipo de coisa não vai te ajudar a conquistar a vaga. Você está ali para conquistar a vaga. Então, o que você tem que fazer é focar a sua resposta em algo que atrai a atenção do recrutador, que demonstre que você tem condições de assumir aquela função e que você é um bom candidato para aquela oportunidade. E de certa maneira, você tem que aproveitar para se vender. Quando você for falar sobre as suas realizações, considerando que você ainda não tem nenhuma experiência profissional, você pode mencionar uma outra realização, algo que tenha acontecido na sua vida, que você tenha feito e que represente algumas características que você gostaria de destacar para aquele momento. Então, por exemplo, você podia dizer algo como: mesmo não tendo ainda uma experiência profissional, eu acredito que eu seja uma pessoa muito focada e muito determinada e sempre disposta a aprender e a dar o meu melhor. Por exemplo, quando eu estava cursando o terceiro ano do colegial, eu já sabia que eu queria fazer o curso X. Por isso, eu comecei a fazer um cursinho à noite de preparação para aquele vestibular, porque eu já sabia que seria um vestibular bastante concorrido. Então, eu ia para o colégio pela manhã, de tarde era a hora que eu tinha para estudar e para resolver, enfim, qualquer outro problema da minha vida, e à noite eu ia para o cursinho. E eu passei 6 meses fazendo isso. Parecia uma loucura, porque realmente o tempo que eu tinha para estudar, não só para o terceiro ano, né, para o colegial, para a escola, como também para o cursinho, parecia muito pouco. Eu dormia muito pouco, eu me alimentava, enfim, talvez não da forma mais adequada, mas eu queria muito não perder essa oportunidade de ingressar o quanto antes nesse curso ou nessa faculdade que é bastante concorrida e etc. E foi isso que eu fiz. Então, eu tenho certeza que parecia uma loucura, minha mãe ficou muito preocupada comigo, meus pais, enfim, eles não estavam muito confortáveis com essa situação, mas eu queria muito fazer isso, eles acabaram me apoiando e foi muito bacana porque eu consegui passar no vestibular, eu consegui ingressar naquela faculdade, enfim. Aí você conta a sua realização. E aí você conseguiu demonstrar que você é uma pessoa persistente, com garra, que vai lá e faz aquilo que você, enfim, está disposto a fazer e quer fazer, enfim, e alcançar os seus objetivos. Então eu acho que dá sim para você usar outras situações que não necessariamente são relacionadas a trabalho, mas que representem características que são importantes numa atividade profissional. Então, a dica é essa. Por exemplo, numa outra questão, por que deveríamos contratá-lo? Também tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como responder essa questão. E lá eu falo sobre algumas abordagens, algumas que você deve evitar e algumas que você
enfim, poderia seguir, né, com sugestão, obviamente. E aí vale a mesma lógica do que a gente falou. Ao invés de usar situações profissionais, você pode usar outras situações. Então, por exemplo, apesar de eu ainda não ter uma experiência profissional na área, no semestre passado eu cursei a matéria X e isso me deu uma boa visão teórica a respeito da área. Além disso, eu também na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre Y. E nesse trabalho, uma das coisas que a gente fez foi visitar empresas para entender, fazer uma espécie de benchmarking e entender um pouco mais o funcionamento. A gente também entrevistou diversos profissionais. E isso foi muito bacana porque me deu uma visão muito mais real e cotidiana do que acontece, do que é feito na área. E isso, além de ter me trazido uma excelente experiência, porque foi muito legal poder, enfim, entender e ver na prática como é que as coisas funcionam, me deu a certeza de que é isso realmente o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Agora só me falta uma oportunidade de realmente começar a dar os primeiros passos na carreira que eu escolhi. Então, gente, basicamente é isso. Se você ainda não tem experiência ou tem pouca experiência, você pode se utilizar de outras situações, de outros exemplos que representem as características que você quer destacar. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Beijo bem grande para vocês e até a semana que vem. Tchau!